Olá, bem-vindos! Estamos chegando com o nosso Entre Linhas, começando mais uma semana no último dia do mês de maio, hoje, dia 31 de maio de 2021. Muito obrigado a você que nos acompanha. Estamos aqui para colocar em pauta as principais notícias do dia e também do final de semana. Fizemos um compilado aqui para trazer para você e colocar para os nossos comentaristas convidados, Divaldo Ceresini, Adolfo Padilha, que já estão comigo aqui no programa, e a gente vai começar com o destaque do Divaldo Ceresini. Divaldo, bem-vindo ao nosso Entre Linhas, o seu destaque para hoje. Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa, sempre muito bom estar aqui. E meu destaque de hoje é que hoje é o último dia para a gente prestar contas para o Leão, né? Dia 31 de maio foi prorrogado o prazo mais um mês, e vamos ter que enfiar a mão no bolso e mandar dinheiro lá para Brasília. E só para fazer uma observação de como o nosso sistema tributário ele é distorcido e concentra os recursos em Brasília, em vez de concentrar nas cidades em que a gente vive, né? No ano passado, os paulistas pagaram em torno de 415 bilhões de reais em impostos federais e o Estado de São Paulo recebeu em torno de 55 bilhões. Depois a gente tem a divisão dos municípios, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem aqui os estados do Sul e Sudeste contribuindo de uma maneira muito expressiva para o orçamento da União, esses recursos eles acabam não retornando, principalmente para as cidades em que a gente mora. Então, precisamos, sem dúvida alguma, rever o sistema tributário de maneira urgente. Muito bem, vamos lá. Também o bem-vindo do Adolfo Padilha. Adolfo, seu destaque, seja bem-vindo. Em primeiro lugar, boa semana para todos, né? Hoje aqui na nossa cidade, região, o tempo começou chovendo, frio, mas uma boa notícia mesmo, eu vou dar no modo geral para as pessoas que a gente conhece, os que a gente não conhece, sobre a pílula que pode substituir a injeção de insulina, né? Depois de 15 anos de estudos lá em Israel, a pílula, enfim, pode dar certo, já está nos testes finais, e em breve, se tudo correr da forma que está indo, em menos de 3 anos estará aí no mercado, por enquanto, para quem tem a insulina tipo 2. Mas, segundo o laboratório, os estudos já estão bem avançados para, em breve, também poder atender quem tem a insulina, problema de diabetes 1. Cara, isso é muito legal, porque quem convive com alguém que tem que andar ou com aqueles negócios no braço, todo dia tomar uma injeção chata, não deixa de ser uma grande notícia para todo mundo, né? Maravilha, muito bem. Vamos lá, colocando em pauta sobre política. A pandemia do novo coronavírus pode levar o Código Penal a estabelecer novos tipos de crimes. Diferentes projetos em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado propõem agravantes e tipificação de condutas relacionadas à crise sanitária. Os projetos sugerem, por exemplo, aumento de penas para estelionato e falsidade ideológica praticados para receber auxílio financeiro de maneira indevida, criminalização da aplicação falsa de vacinas, criminalização da prescrição de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais sem comprovação científica, aumento da pena nos casos de crimes de furto e roubos praticados durante a pandemia, entre outros. Vamos lá, a gente começa colocando em pauta esse assunto e vamos começar com Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Nossos deputados sempre indo na contramão daquilo que a sociedade quer, né? A gente queria ver a prisão em segunda instância, a gente queria ver as penalizações da forma que foi pregado no projeto original, mas aí eles vêm com essas invenções populares, né? Mais leis de tantas que já não se cumpre. Não adianta criar lei enquanto o processo legal de julgamento ou de condenação tiver tantas instâncias a serem percorridas. Veja bem, vou citar um aqui, informação falsa sobre a epidemia. Já não tem lá a CPI do fake news, que é um absurdo. Nós já temos no Código Penal quem propaga mentira, a pena que recebe, né? A outra que é um absurdo, né? Que é criminalização da prescrição de produtos destinados sem fins terapêuticos, medicinais ou sem comprovação científica. Eles vão tomar um susto quando eles descobrirem que eles dão para os filhos, para os netos, médicos hoje, remédios hoje que tomam qualquer coisa, em qualquer dia, em qualquer fase da vida, e não tem tudo isso que eles estão exigindo. Quer dizer, isso aí é na onda daquele debate ridículo contra a ivermectina, hidroxicloroquina,
É uma pena. Nossa Câmara de Deputados tem assuntos muito mais relevantes para tomar, assuntos muito mais importantes para a sociedade como um todo para cuidar, e vem com essas ações de política barata, política de circo, política de chamar atenção. Faz o seguinte, arruma assim o nosso Código de Processo Penal, tirando as possibilidades de recorrer dos criminosos do jeito que eles têm em várias instâncias hoje, e dobrando a pena de alguns crimes que tem muita compensação quando se cumpre um pequeno prazo, e assim reduz a pena. É isso que a sociedade queria ver, não essa leitura ridícula de querer aumentar crime durante a pandemia. A maioria dos crimes aí já são previstos no Código Penal. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, como é que você vê aí a ação que está correndo lá na Câmara dos Deputados? Eu compartilho do mesmo sentimento do Padilha, né, de acreditar que isso daí está sendo feito só para o deputado colocar lá no currículo dele de prestação de contas. Apresentei o projeto X, apresentei o projeto Y, igual a gente está acostumado a ver, né? Tantos requerimentos, você vai ver os requerimentos tudo de coisa porcaria, né? O que de fato fez que mudou a vida das pessoas? Nada. Foi dar nome para ponte, foi dar nome para rua, isso não acontece só na Câmara dos Deputados, não, isso acontece em todas as câmaras, assembleias legislativas, câmaras municipais. Nós temos assuntos mais urgentes, aliás, nós temos assuntos urgentes, problemas reais, não esses problemas que estão sendo levantados. É evidente que a gente está sofrendo as consequências de ações que estão exemplificadas aqui, porém nós já temos leis suficientes para punir essas pessoas. O problema é que a gente não faz uso dessas leis que já existem, e aí ficamos criando mais leis. Nós vamos começar a criar subdivisões dos crimes para continuar sem punir ninguém, para deixar um sistema de legislação penal, criminal, ainda mais complexo e que vai alongar ainda mais o tempo do processo, permitindo que essa pessoa fique impune. Então, nós temos que votar sim nesse sentido, a voltar à prisão em segunda instância, que vigorou durante décadas no Brasil. Nós temos que trazer de novo à pauta aquele projeto original de combate à criminalidade apresentado pelo ex-juiz Sérgio Moro enquanto ministro da Justiça, porque aquilo sim vai fazer com que o combate ao crime aconteça. Vamos lá, Adolfo Padilha pediu a palavra. Adolfo, com você. O que a gente gostaria de ver do nosso Congresso Nacional eram mudanças assim substanciais mesmo, que desse assim um exemplo de que o Brasil vai mudar e quer mudar para melhor. Eu digo como exemplo, veja o que nós passamos semana passada. A delação premiada do Cabral, ex-governador do Rio, envolvia o Dias Toffoli em esquemas de propina através do escritório de advocacia. Quem votou para arquivar? O STF. Quer dizer, eles votaram para eles mesmos se safar de uma possível investigação. Então é complicado isso. A gente queria ver a Câmara juntando força junto com o Senado, dizendo assim, não, vamos agora mudar essa regra aí. Não temos mais, nós temos que mudar. Não é mais só o Senado que vai investigar, não. Se tiver uma maioria tal dentro da Câmara, nós também podemos abrir processo de impeachment ou de investigação contra os ministros do STF. Ou seja, gente, que Brasil que nós estamos vivendo, os ministros do STF são intocáveis. Intocáveis. Não existe ninguém no Brasil intocável. É o STF e o Lula. Não dá, isso tem que mudar, né? Uma hora isso vai ter que mudar, não é possível um negócio desse. Divaldo Ceresini, vamos lá, você pediu a palavra, com você. É só para ressaltar esse ponto, né? Não é que o STF decidiu que a delação do Cabral seria inválida, né? O próprio Dias Toffoli, conhecidamente mencionado na delação do Cabral, ele votou contra a aceitação da delação, ou seja, vai me investigar? Não, não vai não, eu não. Isso é mais do que absurdo, gente. E isso, senhores deputados, senhores senadores, precisa mudar, e quem tem que mudar isso, especialmente pela legislação atual, são os senhores senadores da República. Muito bem, vamos lá para a nossa segunda notícia de hoje, está no portal prudentino.com.br, do meu amigo Rogério Mativi. Olha, presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, negou um pedido de suspensão de liminar contra os efeitos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que considerou inconstitucional a manutenção de cerca de 50 cargos comissionados entre assessores, chefes e diretores da Prefeitura de Presidente Prudente.
A ação foi julgada procedente com modulação e ressalva. Na prática, isso significa que todos os cargos foram julgados inconstitucionais com prazo para demissão dos servidores comissionados. Na maioria dos casos estabelecidos pelo tribunal em decisão anteriores, é em torno de 120 dias. Diante da ressalva, não há risco de devolução de valores recebidos. Comentando este assunto, vamos lá, Divaldo Ceresini. Esse é um assunto que já se arrasta há algum tempo, né, aqui na cidade. Nós já temos acompanhado esse processo há bastante tempo, desde o governo passado. E nós observamos que, embora tenha sido bastante consistente as decisões judiciais até o momento, nenhuma mudança foi feita nisso, né? Nem pelo governo passado, nem por esse governo. E essas mudanças elas podem acontecer de diversas formas. Elas podem acontecer com a mudança das atividades desenvolvidas pelos cargos para mantê-los de forma comissionada, ou então deixar da forma como está as atividades desses cargos e colocar no cargo gente que seja funcionário público de carreira. Nós tivemos a oportunidade de fazer isso no governo anterior, o governo anterior optou por não fazer, a população teve a oportunidade de escolher isso no final do ano passado, mudar esse processo no final do ano passado, e escolheu não mudar, e o atual governo teve aí esses 5 meses, né, agora, final do 5º mês, para fazer essa mudança, até agora não fez. E é necessário que ele entenda que vai ter que fazer a mudança. Ou uma, né, ou um caminho, que é o caminho de mudar as atividades desses cargos e manter essas pessoas que lá estão, ou o segundo caminho, que é o caminho de mudar as pessoas que ocupam o cargo por funcionários de carreira. Muito bem, vamos lá. Falando sobre esse assunto, Adolfo Padilha. Com a devida data vênia ao companheiro aí, amigo Divaldo, é mais uma ação totalmente desastrosa de um poder interferindo no outro. Haja vista que temos que separar duas coisas aqui, e é o que eu sempre disse na rádio e publicamente. Cargo comissionado não é o problema da prefeitura. Muitas das vezes é a solução. O problema é quando nós temos pessoas que não trabalham. O problema é quando nós temos cargos para fazer politicagem. E nós não podemos pegar todo mundo no mesmo balão. Nós não podemos pegar todo mundo e nivelar. Eu vou dar um exemplo aqui, o que aconteceu. A funcionária encarregada de todo o sistema de vacinação imprudente, que, aliás, é uma funcionária pública aposentada, ela vai ter que deixar o cargo dela. E daí? Então, é um exagero. Aí eu pergunto, porque as pessoas entendem assim, cargo comissionado é indicação política. Não. Uma prefeitura como a nossa, por exemplo, ela não tem estrutura humana para fazer da forma, por exemplo, que o Divaldo deu o exemplo, que não está errado também. Não está errado. Nós temos funcionários públicos concursados competentes para estar em determinado cargo, como tem exemplos aqui hoje na atual administração, para estar num cargo de secretário ou de diretor. Acontece que nós não temos mão de obra humana para isso. Agora vamos pegar o lado do outro lado, levando em consideração que são 50 famílias, levando em consideração que o recurso da prefeitura não foi questionando a ação, mas pedindo um prazo até o final do ano para buscar a reestruturação desses cargos. Nós vamos deixar, em plena pandemia, deixar de 50 pessoas vão deixar posições que estão ajudando a enfrentar um momento de pandemia na cidade, no país, no mundo, como nós todos estamos vivendo. O questionamento sobre a funcionabilidade ou não desse cargo de comissão tem que ser do prefeito. Tem que ser do prefeito. O Ministério Público também tem cargo comissionado. E daí? O STF também tem cargo comissionado. Isso que a gente precisa explicar para a população. Não podemos generalizar. No caso específico, e essa é uma ação a nível nacional, tem outras cidades que estão passando pelo mesmo problema, no caso específico, mexeu com a estrutura. Foi solicitado mais prazo, foi solicitado uma reestruturação, argumentando sobre o momento de pandemia, não poder perder essas posições, mas nada foi aceito pela Justiça. E no mais profundo ainda, no meu ponto de vista, é um exagero de interferência entre poderes. Entre um poder que não sabe a prática, só vive na técnica, que nesse caso está sendo o Ministério Público, ele sabe a técnica, mas ele não sabe a prática. Ele não sabe ir lá entender, por exemplo, que nós vamos perder funcionários
que sabem andar no setor rural de Presidente Prudente como ninguém, sem ter concurso público, sem ter nada. E uma função dessa faz uma falta danada para quem está tentando cuidar da cidade. Vocês podem ter certeza disso. E repito, cargo comissionado para quem trabalha é, sim, essencial para qualquer tipo de administração pública, inclusive para o Ministério Público, inclusive para o STF. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini pediu a palavra, vamos lá para a réplica. Sem dúvida alguma, os cargos em comissão, eles são necessários, né, para que o gestor ele dê a sua cara para a gestão. A minha colocação foi que existem dois caminhos apontados pela justiça. Ou se troca as pessoas por outras pessoas, ou se troca a descrição dos cargos e as atividades que esses cargos as atividades que esses cargos desempenham, né? E é importante a gente dizer que não se trata simplesmente de tirar uma pessoa que não é funcionário de carreira e colocar uma que é funcionário de carreira, porque nós tivemos um exemplo que, inclusive, foi aberto um outro processo de investigação pelo Ministério Público a respeito de uma situação parecida com essa. A esposa de um ex-vereador, ex-secretário, que, enquanto secretário, sua esposa foi agraciada com uma gratificação, que, segundo a investigação do Ministério Público, ela declarou que sequer sabia o motivo dela ter recebido aquilo lá, e, segundo a justificativa do ex-prefeito, é porque ela prestava um bom serviço. Ora, bolas, quantos funcionários públicos a gente tem que prestam um excelente serviço? E todos eles vão receber essa mesma gratificação? Né? Então, também não se pode fazer dessa forma. Tem que se escolher pessoas, sejam de carreira ou não sejam de carreira, que queiram trabalhar, que tenham vocação para desempenhar aquela função, que tenham experiência naquela área de atuação, para que a gente tenha um trabalho desempenhado com boa qualidade. Muito bem, Adolfo Padilha, vamos lá para a sua tréplica. Adolfo, com você. Não, tecnicamente a gente tem que observar outra coisa. Os municípios todos estão já com o seu limite de percentual da folha de pagamento quase chegando ali na sua corrente líquida mensal aos 60%, ou seja, quase estourado. Se você faz mais concurso público, ou para tudo que você for fazer, você fazer concurso público, quem paga esse peso somos nós. A massa pública ela fica pesada, ela começa a custar muito caro, como já é caro para todos os brasileiros. Né? Enquanto o mundo caminha para a terceirização, enquanto o mundo caminha para a flexibilização, inclusive da estabilidade do funcionamento dos funcionários públicos, como querem mudar na estrutura administrativa do Brasil agora, vem na contramão querer exigir que a prefeitura faça mais concurso público. Não é possível. A gente não vai aguentar pagar essa conta. Tem que ter um bom senso e uma flexibilização nesse sentido. Ok, vamos lá para a nossa última notícia desse primeiro bloco aqui do Entre Linhas de hoje. Está na revista Oeste.com. Olha, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, reiterou os ataques ao voto auditável. Ele disse o seguinte: já passou o tempo de golpes, quarteladas, quebras de legalidade constitucional. Ganhou, leva, perdeu, vai embora. Fecha aspas. Declarou aí o juiz em uma entrevista publicada no jornal o Globo do último domingo, ontem, né? Para ilustrar as críticas, Barroso lembrou dos Estados Unidos, cujas eleições federais foram judicializadas. Trump esperneou muito, mas está na Flórida e não em Washington. Segundo o magistrado, não há lugar no Brasil para a não aceitação dos resultados legítimos das urnas eletrônicas. E Barroso defendeu que os equipamentos atualmente utilizados no processo eleitoral e garantiu que eles são auditáveis. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente começa com Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Eu acho que tem alguns pontos aí que o ministro Barroso tem que explicar. Por que tanta gana contra o auditável? Por que ele se apegou tanto nisso? Segundo, se ele acha que o sistema é tão seguro assim, por que nós precisamos fazer filiação partidária com ficha reconhecida em cartório, em 3 vias, mandar para o TSS, conferir a assinatura? Terceiro, por que a gente precisa guardar aqueles boletins de votação para prestar concurso público e diversas outras coisas que toda vez que você vai fazer, você precisa ter aquele papelzinho do TSE, que é onde hoje ele é presidente. O ministro Barroso, ele soltou, no bom sentido da palavra, a franga sobre mostrar o lado partidário dele, sobre o ativismo político dentro do STF.
O ministro Barroso, quando lança uma campanha de confiabilidade das urnas eletrônicas, quando existem inúmeras provas, quando existem inúmeros exemplos, quando existem inúmeros técnicos de tecnologia afirmando que não existe forma de não invadir o sistema da tecnologia, seja na contagem dos votos, seja nas transmissões de dados. O ministro Barroso ele tem que explicar para a sociedade porque ele, como ministro, para defender os nossos direitos, está lutando contra os nossos direitos de querer ter uma eleição limpa, transparente, sem dúvida. O ministro Barroso tem que explicar para nós por que ele alega que vai custar 2 bilhões e não fala que onde ele é presidente hoje custa mais de 3 bilhões, que é o TSE. Ele não explica porque os 2 bilhões é uma vez só e o fundo partidário, o qual ele nunca se pronunciou contra, mesmo durante a pandemia, custa 4 a cada 2 anos. Então, o ministro Barroso tem muito mais explicação a dar do que exemplo nesse sentido. Ele deveria se colocar no lugar dele de fala, como ministro do STF, hoje no TSE, para resguardar plena clareza do nosso sistema eleitoral. E não fazer um papelão desse. Olha, como é que pode o ministro Barroso dizer uma frase dessa, que passou o tempo de golpes? Será que ele não assiste televisão? Ou não vê internet? Acabamos de sofrer um golpe dos amigos deles, que bloquearam uma delação premiada, do qual um deles precisava ser investigado para provar a sua inocência. Isso, para mim, é um tipo de golpe. Divaldo Ceresini, vamos lá para você. Como é que você viu aí essa declaração do ministro do Superior Tribunal Eleitoral, né? Ele bateu pesado aí no Jornal Globo. Em discurso, é perfeita a fala dele, né? Nós realmente não podemos tolerar nenhum tipo de golpe, nenhum tipo de ataque à nossa democracia. Realmente, quem foi eleito governa, quem não foi eleito vai continuar tocando a sua vida da forma como sempre tocou. E isso é o que tem que acontecer. Eu duvido que haja um brasileiro que seja contra isso. Também é verdade, a gente tem que reconhecer que, embora nós tenhamos dúvidas, e eu sou uma pessoa que tem dúvida na confiabilidade da contagem dos votos, né, de todo o processo, é inegável que a grande parte dos brasileiros tem essa dúvida a respeito da confiabilidade do processo como um todo. Mas também é verdade que até o momento nunca se identificou nenhum tipo de invasão e de adulteração, né, de tentativa de invasão sim, mas de adulteração até o momento também não ficou provado. Mas eu não consigo entender qual é a resistência que algumas pessoas têm em dar mais confiabilidade ao processo eleitoral. Como bem lembrou Padilha, foi na gestão anterior, se eu não me engano, foi do Dias Toffoli, ele alegou que para fazer o voto impresso, nós gastaríamos em torno de 2 bilhões de reais, que isso era muito dinheiro. Pois bem, vamos tirar então os 3 bilhões do fundo eleitoral, vamos tirar a lagosta, o vinho premiado do STF, e vamos dar mais segurança ao processo eleitoral brasileiro. Agora, cortar os privilégios não pode? E o povo que se lasque? É assim que funciona? Muito bem, é isso aí. Nós vamos encerrando aqui a nossa primeira parte do Entre Linhas de hoje, desse último dia de maio de 2021, dia 31 de maio. Olha, parabéns aos aniversariantes do dia de hoje que estão acompanhando aqui o programa. Muito obrigado. Nós vamos num rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Vamos trazer mais 2 informações importantes para colocar em debate aqui com a nossa bancada. Voltamos já. Ok, estamos de volta com Entre Linhas na TV Brasileira e na Prudente News 1070. Eu sou Eudes Figueiredo, comentando os assuntos de hoje, do final de semana, aquele compilado que a gente traz na segunda-feira. Divaldo Ceresini e Adolfo Padilha. Esse é o segundo bloco do programa. E a gente vai trazer agora uma informação sobre o deputado Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara dos Deputados, e avaliou que a CPI da Covid-19 no Senado Federal não vai conseguir provar uma possível falha de atuação do governo federal no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Para o parlamentar, o colegiado não encontrou ainda nenhuma posição, documento, declaração bombástica, tanto que está sendo chamado de novo o ministro Queiroga, chamando de novo também o Pazuello,
porque até agora não achou nada. Os principais depoimentos da CPI já aconteceram e não aconteceu o impacto que eles esperavam, nem na formação da opinião pública. É o que disse o deputado Ricardo Barros. Fez essa declaração e nós vamos comentar as declarações do deputado. Começando com Divaldo Ceresini. Divaldo, é com você. Ministro Ricardo Barros, ele também tem codinome lá na lista da Odebrecht, viu? Ele foi ministro do governo Temer também, né, da Saúde, e ele é bastante conhecido pelas polêmicas na qual ele se envolve, né? Já defendeu o nepotismo, ele é uma pessoa bastante danadinha, vamos assim dizer, bastante enrolado, né, esse deputado Ricardo Barros. E a gente torce para que realmente não haja nada de errado, embora o que a gente observa é que aconteceram erros. Ninguém está falando aqui em dolo, que isso é algo completamente diferente. Mas investigar aquilo que aconteceu, identificar possíveis erros, é fundamental para que a gente não repita esses erros no futuro. E todo mundo é sujeito a erro. E aqui a gente não está falando exclusivamente de governo federal. Nós temos que investigar, como eu sempre disse, governo federal, governos estaduais e governos municipais. Renovo aqui o apelo. Aqueles que entendem, assim como eu, que os governos estaduais devem ser investigados também. Vamos brigar com os nossos deputados estaduais para que abram um processo de investigação local. Agora, se identificado em qualquer uma dessas instâncias falhas, elas têm que ser corrigidas. Se identificada corrupção, tem que ser punida de maneira exemplar. Porque a gente estava falando agora há pouco dos projetos, das tipificações de crime novos, e uma dessas novas propostas era aumentar a pena daqueles que desviarem dinheiro público em época de pandemia, né? Pois bem, nós temos a oportunidade de punir essas pessoas nesses processos de investigação. Nós vamos investigar e punir esses que fizeram mau uso do dinheiro público? Ou nós vamos passar o pano aqui e jogar um projeto de lei para aumentar a punição só para aparecer para a torcida? Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, com você. Como é que você viu a declaração e do deputado Ricardo? Primeiro que eu acho que fundamental é identificar o que todo mundo sabe. O desvio do dinheiro público mata pessoas. Então, seria fundamental investigar primeiro a fonte do desvio. A CPI, como eu sempre digo aqui, muita gente séria fala também, é um circo, conduzida por pessoas que não têm moral nenhuma para pedir a prisão de alguém, seja ali na hora de um testemunho, para pedir postura moral, postura, sei lá, ética, não tem. Um Renan Calheiros, não tem por onde começar. Eles foram com tanta sede ao pote que não virou nada. Pelo contrário, o presidente fica cada dia mais forte devido às acusações que são aberrantes da CPI. Erros. Claro que houve erros. Uma coisa é o dolo, outra coisa é a culpa para quem entende direito. Uma coisa é errar com a vontade de errar, outra coisa é errar por tentar salvar, né? Então vamos lá. A Lancer, uma das revistas específicas de medicina mais famosas do mundo, ela errou. Ela publicou e não foi 1, 2, 3, não, foi vários artigos, ela teve que tirar do site dela, porque depois foi questionado as formas que foram tabuladas as pesquisas. Então a Lancer também errou. A FDA americana errou, uma das instituições consideradas as mais sérias e poderosas sobre saúde mundial, errou. A OMS errou também, e eles querem pegar possíveis erros, que claro que cometeu o presidente Bolsonaro, mas os erros do presidente Bolsonaro foi mais na postura e na forma de falar do que qualquer outra coisa, e querem criminalizá-lo por isso. Então, acaba nisso, não virou. O povo não foi para a rua, o povo não pediu a CPI mais investigação, o povo não pegou bandeira e vamos tirar o presidente como eles querem. O desgaste não acontece, só a Datafolha, que vem com pesquisa onde o Lula, por exemplo, está na frente do presidente Bolsonaro. Entendeu? Então, quer dizer, não virou. E o Conselho Federal de Medicina, o presidente do Conselho Federal de Medicina, vou repetir aqui para ficar bem claro, essa semana numa reportagem ele foi bem incisivo em relação ao tratamento precoce. Mais um que diz que não existe crime em tentar sarar alguém com tratamento preventivo. Ele disse que é loucura, tá? Pode ir no YouTube, todo mundo vai ver.
Dizer que hidroxicloroquina e ivermectina mata. Quem fala isso é uma bobagem, é louco. Como todo remédio ou toda vitamina, dose dobrada mata. Mas ivermectina e hidroxicloroquina não é diferente deles. Outra coisa que ele deixou bem claro, politizaram, essa decisão é do médico com o seu paciente. O médico sabe melhor que o seu paciente, não é senador, não é promotor, não é juiz, não é deputado, não é governador e nem presidente. Quem tem que decidir o que vai dar para o seu paciente é o médico. Ou seja, você vê que todo mundo tenta. E aqueles que tentam com a boa-fé não pode ser colocado como genocida, né? Divaldo Ceresini, vamos lá para a sua réplica. É só para lembrar o Padilha que, embora eu não concorde, tá? Mas tem bastante gente pedindo, sim, o impeachment do presidente, viu? Teve manifestação no último final de semana, não é, Adolfo Padilha? Como é que você viu as manifestações? Não, eu queria que o Divaldo mostrasse onde é essa bastante... Lógico que tem. Você pega na Paulista, teve bastante gente, é a sede do Sindicato Brasileiro, é de São Paulo, para quem não sabe. Entendeu? Agora, você viu o tipo de manifestação? Não, na Globo você não vai ver, Divaldo. Pichando ônibus, polícia jogando gás, é bem igualzinha aquelas às quais você deveria participar com a tua filha, que é segurança plena, aquela que nós queremos a estabilidade de um governo. Outra coisa que nós precisamos relembrar aqui, talvez o Divaldo seja muito novo e não lembra, eu e outros já lembramos, Fernando Henrique Cardoso, quando ganhou sua primeira eleição em 1999, em janeiro o PT e a esquerda já faziam manifestação para tirar ele do governo. Gente, prestem atenção nisso. O Michel Temer assumiu, antes de assumir, eles já faziam manifestação. Eles não aceitam perder. Eles não aceitam, hipótese nenhuma, perder. Eu defendo aqui o governo federal no sentido de quando errar eu vou falar que errou e acho que algumas coisas poderiam ser feitas de forma diferente ou pelo menos uma comunicação diferente, porque tem que entender o sistema político. Não é que nem alguns, agora ele apoia, o Centrão está com ele. Não, é você que pôs esse deputado Centrão ele lá, não foi o presidente da República. E se ele não compor com esse deputado lá, não da forma que era como antigamente, com mensalão, com verba, com corrupção, porque hoje não existe isso, ele não consegue governar. Então você, o ano que vem, preste atenção em quem você vai votar para deputado federal, para deputado estadual. Então, quando você não entende o contexto, você cai nessa narrativa muito fácil. Eu repito aqui, esse grande número que o Divaldo citou é sindicalista, movimento sem terra, pessoal de ONG. Vê lá se um pai de família, um cara sério, esses caras que estão na tranquilidade da função pública em universidades federais ganhando fortunas e estão sem trabalhar há muito tempo. Claro que tem exceções, sempre tem exceções, e boas exceções. Muito bem, nós vamos para o nosso assunto último de hoje, aqui no Entre Linhas, e também vem de uma fala e de outra pessoa, né? Outro Ricardo aí no holofote. Só que dessa vez a fala é do vice-presidente da República, o general Mourão, sobre Ricardo Salles. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está com problemas de ordem judicial. Mourão indicou que essa pode ter sido a razão pela qual Salles se ausentou de uma reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Não sei qual a situação em que o ministro está vivendo, está com esses problemas de ordem policial. Não vou ficar especulando sobre isso por aí. Na saída do gabinete da vice-presidência, o general acrescentou: a minha visão é de que eu tenho uma tarefa a cumprir e vou cumprir de forma que eu julgo necessário. E Mourão ainda completou: eu prefiro colocar o que aconteceu ontem em cima dos problemas pessoais que o ministro está enfrentando, ou seja, a não participação dele da reunião. Não estou no sapato dele, então acho que ele está numa situação difícil. Vamos lá, a gente começa com Adolfo Padilha. O general tem razão? Ricardo Salles está numa situação difícil? Não, eu não vejo o Ricardo Salles a situação dele é difícil para aquilo que eu sempre falo aqui, porque ele realmente mexe num vespeiro, né? E eu sempre digo o seguinte: todo momento que você assume uma posição pública, você vai ser questionado pelo bem, pelo mal, pelo sim, pelo não. Você tem que ter couro grosso para isso, né? Muitas pessoas vão te questionar, a própria justiça vai te questionar de muitas ações. O ministro Ricardo Salles, ele é visado, ele é a grande plataforma, ele é grande aquário hoje do governo, porque ele realmente, como todos os ministérios, mas o ministério dele específico mexe com máfia, né? Chega a ser um bando de máfia, gente muito pesada, muito poder, é muito dinheiro. O Brasil tem muita riqueza no solo dele. E o ministro Salles está ali, hoje entendemos nós, defendendo essa exploração ilegal escondida atrás de bandeiras de ONGs internacionais, de pessoas que não sabem nem onde é a Amazônia,
e se acumulando de coisas que é nossa, né? Ouro que é nosso, minério que é nosso, madeira que é nossa. Então, eu respeito muito a posição do Mourão. Eu até acho que o general Mourão tem um perfil de vice muito adequado. Acho que o Bolsonaro chega... A gente não sabe o que acontece nos bastidores, mas eu não sou daqueles que concorda muito com a postura do Bolsonaro em relação ao seu vice, que é o general Mourão, que todas as vezes sai em defesa do governo de uma forma muito inteligente, no meu ponto de vista. Mas eu não acho que o ministro Salles, ele está assim como todos os ministros do Bolsonaro, né? Sempre estão na rota daqueles que é contra o governo e são os gritadores, lacradores, que berra, que nem louco, o tempo todo. Ok. Bom, ainda tenho 2 minutos aqui, quero ouvir do Divaldo Ceresini sobre esse assunto. Divaldo, com você. Eu entendo que fez muito bem o general Mourão, ele novamente contemporizou a situação, não criou mais polêmica, mas é notório que o ministro Salles está bastante enrolado e ele precisa concentrar os seus esforços agora na sua defesa. Eu sempre digo que a pessoa pública, quando ela está enrolada com a justiça, ela não tem como prestar atenção no serviço dela, ela vai estar mais preocupada com o próximo escândalo do jornal e como fazer para se defender, o que é legítimo. Ela tem que se concentrar nisso mesmo. Faria bem também em deixar o cargo, né, já que não vai ir aos encontros necessários para o bom desempenho da função pública da qual está investido. Muito bem, pessoal, nós estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Muito obrigado a você que ficou na sintonia aqui com a gente. Adolfo Padilha e Divaldo Ceresini promoveram um debate super bacana, interessante no dia de hoje. Vou colocar novamente, como é de praxe aqui, os dois na tela, né? Adolfo Padilha e Divaldo Ceresini, valeu, meus amigos. Voltamos amanhã, no mesmo horário, com mais Prudente News e também TV Brasileira e nosso programa Entre Linhas. Grande abraço. Valeu.